Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um bate-papo carnívoro. Vamos aguardar aqui, o pessoal tá chegando. Esperando o Cobra chegar. Boa noite, doutor William. Seja bem-vindo. Tudo bem com vocês, gente? Tudo ótimo. Eu vou sair aqui com o meu perfil, só entro um pouquinho para chamar o pessoal. Tudo bom, doutor William? Ó, o William eu tô vendo. A Alessandra eu não tô vendo, não, tá? É perseguição, Cobra. Você não vai mais me ver. Tá começando um chuvão aqui, gente. Se eu cair é porque você foi o Wi-Fi. Acabei de avisar. Você mora onde, William? Em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Eu moro em Porto Alegre, tá uma ventania. Isso que aqui onde eu moro, é segundo andar, não tem muito vento, mas as árvores aqui atrás, tô assustada. Acho que... Mas vamos tentar levar essa live, apesar do Cobra não estar me vendo, apesar do temporal, vamos conversando, né? O que a gente conseguir, a gente vai conversar hoje. Não, vai dar certo, vai dar tempo. Vai dar certo. Então, gente, eu vou pedir para o Dr. William se apresentar aqui para vocês, tá? Vou deixar ele falar um pouquinho sobre a profissão dele, sobre o trabalho dele, e aí a gente vai batendo um papo aqui sobre alimentação inflamatória hoje, né? Beleza. Tá bem, muito obrigado pela oportunidade, Lê. Muito obrigado, Giga. É um prazer conversar com vocês e aí trocar uma ideia sobre nossas filosofias de vida, então, para dizer assim, né? Porque é muito mais que só uma alimentação, é uma filosofia de vida. Eu sou médico intensivista, minha formação dentro da medicina foi até certo ponto, até meados de 2017, totalmente voltada para dentro do hospital, paciente gravemente doente. Foi ali por volta de 2018 que, motivado pelo nascimento do meu filho, eu comecei uma transformação na minha própria saúde, que não ia nada bem. Tu vê só um médico, né? Lutando ali para tentar salvar as pessoas dentro da UTI, mas ao mesmo tempo inflamado, com uma psoríase que não tinha mais controle, usando múltiplas medicações, com uma baixíssima qualidade de vida. E aí, numa daquelas transformações que a paternidade, a maternidade nos proporcionam, eu dei uma virada de chave, né, motivado pelo nascimento do meu filho, e foi na alimentação, principalmente, que eu encontrei o pilar de sustentação para essa mudança de estilo de vida e de qualidade de vida, né? Então, eu comecei a me comportar completamente diferente do que eu me comportava antes, e isso gerou um retorno grandioso para mim. E eu pude, então, finalmente controlar uma doença que desde 2013 me incomodava e reduzir medicações, eventualmente tirar medicações. E essa transformação foi tão impactante para mim que ela me fez pensar que eu seria injusto se não proporcionasse essa oportunidade também para os meus pacientes. E então eu comecei a trabalhar, voltado em estilo de vida, fiz uma formação voltada para nutrologia, que é uma ramificação da medicina que estuda a ciência da nutrição. E desde então tenho feito novas formações e estudado muito. E tenho tentado, então, ajudar as pessoas que estão a fim de assumir um protagonismo na sua saúde, né? Fazer por elas aquilo que tem que ser feito, a tentar encontrar um caminho de virtudes, porque existem muitos desvios, a gente certamente vai conversar sobre isso, né? Nem tudo que é vendido como saudável é realmente saudável. Então eu tenho tentado instruir as pessoas a encontrarem um caminho que faça sentido para a condição delas. E é nisso que eu tenho trabalhado nas redes sociais e com certeza é assim que a gente acabou entrando em contato, né? Então, eu espero que a gente possa aí nesse bate-papo trazer luz para algumas pessoas que estão querendo fazer uma virada de chave também, assumir o controle da sua própria saúde, para que elas encontrem o primeiro degrau, pelo menos. Ah, exatamente. E eu vou lhe perguntar assim, hoje, para a gente só para o pessoal se situar, qual é o tipo de alimentação que tu estás que tu faz para ti hoje? Você está numa cetogênica, numa ceto carnívora, o que que... Eu já circulei
bastante entre as estratégias nutricionais. A primeira estratégia nutricional que eu adotei para mim, lá em meados de 2018, foi uma estratégia paleo, né? Então, uma estratégia cuja base era a carne e ela era complementada, então, por raízes e tubérculos, eventualmente, frutas, de acordo com a sua sazonalidade, né? Um consumo mínimo de ultraprocessados. Por 2 anos, eu, minha esposa, nossa família toda, realmente fomos muito ricos com relação a alimentos industrializados, a gente se afastou bastante disso. Ainda é uma exceção muito eventual para nós. E aí, depois de um tempo, eu acabei entrando numa estratégia mais cetogênica, né? E essa cetogênica aí sim, bem animal-based, porque gorduras vegetais não vão muito bem nem com o meu paladar. Então, acabou que a gordura para cetose era de fonte animal, principalmente. Em alguns momentos onde a gente tem um flare da doença inflamatória, né? A gente tem períodos de agudização. Eu fiz períodos de dieta carnívora para desinflamar, né? Então, em alguns momentos da minha vida eu já fiz carnívora para reduzir mesmo os níveis de inflamação a ponto de não precisar usar medicamentos de resgate. E eu circulo nisso, então, Lê. Eu, na maior parte do tempo, fico na paleo. Eventualmente, quando eu quero controlar um pouquinho o meu peso, eu desço um pouco mais os carboidratos. Quando eu sinto que eu estou um pouquinho mais dolorido, ou eu abri alguma exceção que não me fez bem, ou então eu estou dormindo mal, que eu sinto que eu começo a inflamar, acordar um pouco mais rígido por causa da artrite psoriásica, aí eu fico umas semanas assim, focado somente na alimentação à base de animal-based, né? Só a base de produtos animais. E isso é uma dieta de eliminação, né? Isso não é assim uma filosofia. Isso é uma dieta de eliminação que é muito conhecida dentro da medicina. Agora que ela vem sendo condenada, mas há muito tempo se sabe que a dieta carnívora é uma dieta isenta de gatilhos inflamatórios, né? Então, vários médicos, antes disso ser moda, como a gente fala, né? Antes que a gente tivesse tanta gente fazendo isso, recomendavam ao paciente que fossem excluindo grupos alimentares até que às vezes ficava só a carne. Tanto pelo fato da carne não ser um gatilho inflamatório, quanto pela carne ser um alimento completo, né? Então, a minha alimentação, resumidamente, é isso aí. Eu vario bastante dentro dessas 3 estratégias nutricionais. Ah, que interessante, olha. Porque quem vem já de doenças mais inflamatórias tem um benefício muito grande na carnívora. Eu me beneficio muito, né, com a fibromialgia e eu me mantenho dentro da carnívora justamente porque eu ainda estou com o meu organismo muito inflamado, né? Mas eu gosto tanto da carnívora que eu acho que vai ser o meu estilo de vida mesmo, porque as escapadas são poucas, né? E o preço que eu ainda estou pagando um preço bem alto por essas escapadas. Mas a gente vê que a estratégia carnívora, ela é uma, na verdade, ao contrário do que dizem que a carne é inflamatória, ela é anti-inflamatória, né? E eu queria que tu abordasse um pouquinho o porquê da carne ser tão anti-inflamatória, né? Por que isso acontece no organismo humano, a gente sabe que é preparado para receber esse tipo de alimento, né? Qual é a tua visão? A gente, sem sombra de dúvida, na fase final do processo onde a gente ainda sofre a pressão seletiva do ambiente, né? Daquela questão darwinista, assim, do meio estar nos selecionando, quando o homem ainda era o bicho-homem no meio da natureza, ele, sem sombra de dúvida, era onívoro. Mas um onívoro não por opção, por obrigação, né? Então, a gente costuma de viés carne o tempo todo, ele comeria carne o tempo todo. Ele simplesmente não comia carne o tempo todo porque ele não conseguia obter isso, né? Mas era o foco da busca dele. Por isso que a gente tem pinturas rupestres, né, do homem celebrando
a conquista de uma caça, né? A gente tem essa tradição de festejar a comida até hoje, porque quando o homem encontrava uma caça, um animal grande, e aquilo era trazido de volta para a aldeia, aquilo era um motivo de celebração. Né? Mas muitas vezes o homem não tinha sorte na caça, então eventualmente ele buscava desenterrar raízes para encontrar alguma energia ali para continuar caçando. Eventualmente ele encontrava frutas, né? Embora as frutas fossem bem diferentes daquelas frutas que a gente encontra no mercado hoje, ele consumia essas frutas para ter energia para continuar caçando. Mas ele buscava incessantemente a carne. Por que ele fazia isso? Porque na carne ele encontrava todos os elementos necessários à sua saúde. Ele encontrava a proteína, que se converte em aminoácidos, que são basicamente os tijolos que sustentam o nosso corpo, né? Nossos músculos são feitos de aminoácidos, nossos hormônios são feitos de aminoácidos, nosso cabelo é feito de aminoácidos, nossas unhas são feitas de aminoácidos. Então, tudo isso requer matéria-prima e essa matéria-prima ela vem da proteína. E a proteína ela só é abundante na carne, nos ovos, né? E no leite, numa proporção um pouquinho menor. Então, por isso o homem buscava tão incessantemente esses alimentos, né? Porque ele sabia que a saúde deles residia naqueles alimentos, que a chance de sobrevivência dele residia naqueles alimentos. Então, o nosso organismo ele se adaptou para digerir esses alimentos e absorver o máximo que esses alimentos podiam nos prover. Por isso que hoje, quando a gente compara, por exemplo, uma proteína de origem animal e uma proteína de origem vegetal, a gente sabe que a proteína de origem animal é muito melhor absorvida pelo nosso corpo. Quando a gente consome a proteína, por exemplo, na ervilha ou no feijão, a gente sabe que a quantidade de proteína dentro daquele alimento que o nosso corpo vai conseguir absorver, ela é muito menor do que a quantidade de proteína que o nosso corpo absorve na carne. Né? As proteínas encontradas na carne, elas são completas, elas fornecem todos os aminoácidos essenciais, aqueles aminoácidos que a gente não consegue sintetizar dentro do nosso próprio organismo. O que não se pode falar de nenhuma fonte proteica vegetal. Então, quando a gente faz essas comparações, a gente percebe que a carne é o alimento natural do ser humano. Tu entende, Léo? Então, é a partir desse raciocínio que a carne é o alimento natural do ser humano, é muito lógico pensar que o nosso organismo ele não desenvolveria mecanismos que nos fizessem repelir a carne. Então, o nosso organismo ele é tolerante à carne. Então, a carne ela não agride nosso sistema imunológico, ela não agride a nossa arquitetura intestinal, ela é um alimento esperado para o nosso intestino. Perfeito. Quando a gente vai analisar, por exemplo, os alimentos provenientes da agricultura, né, a gente vai pegar aí, por exemplo, o trigo, né, que corresponde a cerca de 60% das calorias que os americanos ingerem, por exemplo. A gente vai pegar o milho, a gente vai pegar a cana, a gente vai pegar o arroz. Todos esses alimentos, in natura, não são passíveis de consumo pelo ser humano. Então, se uma pessoa encontra uma plantação de trigo e ela resolve comer o trigo, a planta trigo, ela vai sofrer uma intoxicação que ela vai precisar ser hospitalizada. Então, todos esses alimentos, as técnicas agrícolas de latifúndio e de processamento, tornaram consumíveis. Né? E isso permitiu o desenvolvimento da sociedade, isso permitiu a segurança alimentar para os nossos ancestrais. Sem dúvida, esses alimentos são melhores do que passar fome, né? Mas eles não são naturais para o nosso organismo. E o nosso sistema imunológico reconhece isso. A nossa arquitetura intestinal reconhece isso. Então, é muito comum que esses alimentos, ao terem seus fragmentos absorvidos ou interagindo com a própria microbiota intestinal nossa, eles produzam atrito. Porque eles não são alimentos esperados pelo nosso organismo na sua configuração básica. E isso pode servir, então, como um gatilho inflamatório. E aí, quando a gente pega uma pessoa que é predisposta a um processo inflamatório, uma pessoa predisposta a uma doença autoimune, como a fibromialgia, como a artrite psoriásica, uma pessoa que é predisposta a uma doença inflamatória intestinal, como a doença de Crohn, como uma retocolite ulcerativa, essa pessoa, ao consumir esses alimentos não naturais,
ela pode gerar uma inflamação, né? E aí muitas pessoas vão falar assim, mas esses alimentos estão na nossa rotina há 15 mil anos. Os egípcios desenvolveram a agricultura há 15 mil anos. Mas o Homo sapiens sapiens, esse bicho que está falando aqui, e esses outros dois bichos que estão escutando, eles têm a mesma configuração de 200 mil anos atrás, né? Então, para a nossa biologia, para a nossa genética, esses alimentos são muito novos. E o nosso intestino não é adaptado para eles. Então, é basicamente por isso, Lê, que quando a gente busca uma alimentação natural, que se vocês pesquisarem no Google alimentação natural, provavelmente vai aparecer um prato de alface. Quando a gente busca uma alimentação natural, a nossa alimentação natural, ela é a carne. Assim como a alimentação natural da vaca é o pasto, assim como a alimentação natural das aves são os grãos e cereais, né? A nossa alimentação natural é a carne. Por isso ela não é inflamatória para a gente. E por isso, quando a gente tem múltiplos motivos para se inflamar, remover os motivos da alimentação já começa a fazer uma grande força para a melhora dessa condição. Perfeita explicação. E isso é bom que a gente tem uma explicação bem simplificada, assim, doutora Irina, porque as pessoas vêm aqui de uma cultura, né, do consumo de grãos, né, de que não vou nem falar dessa onda do veganismo, mas do consumo de uma alimentação mais baseada no arroz e feijão aqui no Brasil, né, que é o melhor alimento, né? Hoje as pessoas têm essa cultura, né, de que comer grãos é bom, mas não enxergam o quanto de antinutrientes que tem essas plantas, e quando a gente fala, as pessoas ficam bravas, né, cobra aqui, a gente fala que não come planta, eu fiz um post que eu não como planta, falando dos antinutrientes, então as pessoas não conseguem entender muito, né, essa questão de que realmente a carne é um alimento que nos acompanha desde a evolução, e que todo esse consumo de grão é muito recente, né? E com ele vieram as doenças, né? Então, doenças que até então a gente não conhecia, né? E aí existe um dado muito interessante, que é o fato de que a gente não conheceu aterosclerose no estudo dos cadáveres dos nossos ancestrais até os egípcios. Então, quando eventualmente a gente pegava lá um cadáver preservado, né, de uma pessoa que vivia numa condição de extremo frio, lá dos nossos ancestrais, do Paleolítico, do início do Neolítico, e a gente fazia uma análise desse cadáver, e isso aconteceu inúmeras vezes, a gente não encontrava sinais de aterosclerose, de placas de gordura nas artérias, né? A doença que mais mata hoje é a aterosclerose, porque ela é a causadora do infarto e do AVC, que são as duas maiores causas de morte. Não se evidenciava a aterosclerose nem nos cadáveres que se estima que eram de pessoas mais velhas, como 60, 70 anos, né? E aí, ao analisar as artérias coronárias de múmias egípcias, e existe um trabalho científico publicado nisso. Eu tenho esse trabalho é muito interessante, eu posso passar para vocês depois. Quero. Ao se analisar, né, as múmias egípcias, quando se foi fazer tomografia das artérias coronárias delas, se identificou placas, né, placas de gordura nas artérias coronárias dos faraós que eram mumificados e que normalmente morriam bem jovens. Então, tu vê o povo que criou o trigo, criou a aterosclerose. Será que isso é uma coincidência? Eu acho que não, né? Mas a gente é diferente por pensar assim, né? Quando a gente pensa em alimentação natural, normalmente a imagem que a gente encontra como referência é diferente disso. Mas eu acho que esse resgate à nossa ancestralidade é o único caminho possível para a gente conseguir entender como a gente deve se alimentar, né? Então, eu sempre estimulo esse raciocínio nos meus pacientes. Tu não sabe se tu pode comer uma coisa? Pensa o seguinte, se eu encontrar isso primeiro, eu encontro isso na natureza? Se eu encontrar isso na natureza, eu posso comer como está, né?
E aí a gente já tem uma boa resposta de como começar a se direcionar em termos de alimentação. Muito bom. Quer fazer... Cobra, você tá quietinho hoje aí, ó. Quer fazer alguma pergunta Não, aí? Eu só tô dominando eu aquela. peguei meu caderno aqui, tô anotando, tô aprendendo. Professor William. E E você comentou no início, William, uma coisa que eu acho muito interessante, assim, que eu acho mais nocivo do que alimentos que não são bons para a saúde, mas que todo mundo sabe que não são bons para a saúde, né? Por exemplo, um doce, né? As pessoas já sabem que um doce não é bom para a saúde. Acho que o pior são os que são pseudos alimentos saudáveis e que na verdade não são. Então, assim, que são inflamatórios e que são tidos como alimentos bons, né? A exemplo dos grãos, por exemplo, eu acho que você pega, por exemplo, uma ala saudável de uma loja de alimentos saudáveis, né? E a base hoje é grãos, né? Então, assim, eu acho que tem que ser um dos temas dessa conversa nossa aqui hoje. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Sem dúvida, Cobra, eu concordo muito contigo, porque quando a gente vai, né, conversar sobre doces, todo mundo tem já uma certa percepção de risco a respeito do doce. Quando a gente vai falar sobre alimentos ultraprocessados, é a mesma coisa. As pessoas já têm uma percepção de risco dos alimentos ultraprocessados. Mas tem alguns alimentos, por exemplo, que de alguma forma conquistaram o rótulo de alimentos saudáveis, né? Como, por exemplo, a aveia. Então, a gente, né, vamos pensar na aveia. A aveia é um alimento puro amido, ou seja, é um alimento que tem alta carga de glicose, né? Tem 66% de todo o seu peso em amido. Ou seja, ao ser digerida, a aveia vai ter um impacto glicêmico significativo. Ainda assim, ela é vista como um alimento bom para diabéticos porque ela tem fibra, né? Então, são raciocínios que não têm muita lógica. Aí a aveia também é vista como um alimento anti-inflamatório, pelo mesmo motivo, porque tem fibra. Tudo que tem fibra é maravilhoso, né? E aí, quando a gente vai ver a aveia, por exemplo, é um alimento que tem muitos antinutrientes. O que são antinutrientes? São substâncias que a planta produz para se proteger. Plantas não correm, né? Esse é um grande problema na vida delas, elas não correm. Então, se a planta for 100% agradável de ser comida, ela vai ser extinguida da superfície da Terra. Então ela precisa de alguma coisa para espantar o bicho, para espantar o bicho que está tentando comer ela. E as plantas fazem isso intoxicando. Então elas vão fazer com que o bicho, ao consumir muito daquela planta, ele vá sentir algum desconforto e ele vai ficar ressabiado, como a gente diz aqui no sul, né, Lê? Então ele não vai mais ficar querendo comer aquela planta em excesso. E isso ela faz através de antinutrientes, que podem estar na sua folha, que podem estar no seu grão, né? E quando a gente ingere uma grande quantidade desses alimentos, a gente acumula esses antinutrientes, eles começam a causar desconforto. Então, eles começam a causar sintomas digestivos, estufamento, produzem reação inflamatória, isso reduz o peristaltismo, então a gente vai ter um intestino mais preguiçoso. E esses antinutrientes, quando estão presentes no nosso lúmen intestinal, eles podem se ligar a minerais, por exemplo, o cálcio, por exemplo, o ferro, e atrapalhar a absorção intestinal desses minerais. Então, quando a gente olha para um alimento como a aveia, por exemplo, ele não tem um conteúdo proteico significativo. Ele tem um alto impacto glicêmico e ele é carregado de antinutrientes. Para mim, isso não se qualifica. Aveia é um alimento que aqui em casa não existe, não se consome. Mas ainda assim, como o Cobra falou, se a gente vai na ala de produtos saudáveis do supermercado, a gente vai encontrar 50 tons de aveia, né? barrinhas de todos os tipos, né? Cereais de E todos. a, e a aveia, ela é da mesma família do trigo, né?
Ela é uma gramínea e tem, do mesmo jeito que o trigo tem o glúten, que é uma lectina, a aveia tem a avenina, que também é uma lectina, né? Que é um antinutriente desses de espantar predador e que queima, literalmente, a parede intestinal, né? Irrita a parede intestinal, né? E que seria a parte proteica da aveia, né? Assim como o glúten é a parte proteica do trigo. Ou seja, além de ter um conteúdo muito baixo em proteína, e nós somos seres que demandam muita proteína, essa pouca proteína que a aveia e que o trigo tem são ruins para a nossa saúde. Então, São, são as defesas da planta, né? exatamente. Então, não resta muita discussão, né? Então, Perguntaram aqui a respeito do fator imunomodulador da fibra da aveia. Olha, eu estou disposto a ser convencido de que existe qualquer papel significativo da aveia na nossa saúde. Mas eu não quero estudos associativos observacionais. Eu quero que alguém me apresente um experimento científico onde um grupo consumiu aveia e o outro grupo não consumiu aveia, e esse era o único fator que distinguia os dois grupos, e que houve qualquer melhora no grupo que consumia aveia, seja de controle glicêmico, seja de imunidade, seja de melhora de função intestinal. Eu ainda não encontrei. Eu estou disposto a ser convencido, mas a minha pesquisa já foi bem extensa e eu nunca encontrei nenhum documento que me convencesse de que, por esse motivo vale a pena comer aveia. então, E gente. esse motivo que o doutor William falou aí é um grande fator de confusão que existe na saúde e na nutrição, né? A falta de estudos sérios, né? E uma base em estudos observacionais que, né? Porque como fazer estudo em ser humano, além de ter a questão da ética, tem a questão do custo, né? Então acaba que a gente é obrigado a ficar ouvindo coisas que são baseadas em estudos que não são capazes de comprovar nada, como ele citou, são estudos observacionais. Você foi lá, olhou uma população que tem um determinado comportamento e, coincidentemente ou não, tem uma associação com alguma coisa. Essa associação ela não é capaz de provar nada. Ela só é capaz de dizer que tem alguma coisa associando ali. Sem contar os outros fatores múltiplos de confusão que tem ali no meio, que às vezes a pessoa que, né, consumiu mais aveia também era a pessoa que não fumava, também era a pessoa que, né, não bebia e várias outras coisas. Física, que Então, normalmente quem está consumindo esses produtinhos está mais ativo, né? Tem isso também. Desde as diretrizes nutricionais americanas da década de 60, nós temos uma agenda em prol da modificação da alimentação das pessoas em direção a uma alimentação baseada em plantas. Então, quando a gente pega a média da população e a gente seleciona aquelas pessoas que fazem uma dieta baseada em plantas, normalmente a gente está pegando pessoas que são mais conscientes em termos de saúde. Então, elas tomam seus remédios, elas consultam periodicamente seus médicos, elas praticam atividade física, elas não praticam violência, elas moderam o consumo de álcool, elas não fumam. Então, não existe justiça na comparação observacional populacional desses grupos, porque existe uma forte influência dessa cultura pró-alimentação plant-based, né? Então eu acho que isso aí é uma coisa que não tem como ter uma verdade nutricional dentro de um estudo de nutrição epidemiológica. Não tem. A gente precisa de experimentos científicos. Escutaram, tá? Nossa, Bastante. eu só vendo. caramba! Então, a gente precisa de experimentos científicos, e isso aí são poucos que a gente tem. Então, realmente, essa conscientização, até essa literação das pessoas em termos de entender as evidências científicas é muito importante, Giga, tu tem toda a razão. Agora, por exemplo, eu tô com esse bichinho aqui, ó, doutor. Libre. 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 Coloquei hoje. Esse aqui é um
estudo científico que você pode fazer na sua casa. Custou R$ 280. Eu venho com o celular aqui e faço a leitura da minha glicose. Então, a pessoa falou aqui que a nutricionista dela receitou aveia e ela é pré-diabética. Então, assim, é um estudo que custa R$ 280. Você vai lá, mede sua glicose antes, seu sangue, come aveia e depois mede de novo, que você vai ver se a sua glicose não vai subir. Esse é um estudo científico que comprova que a aveia sobe a glicose no sangue, portanto, não deve ser prescrito para diabéticos. Eu cansei de brigar no consultório, Giga. Então, quando eu atendo um paciente que me busca por controle glicêmico, eu não negocio mais. Eu digo, olha, tu vai manter a tua alimentação como está e tu vai colocar um sensor que mede a sua glicemia de 1 em 1 minuto. E tu vai olhar o que te dá pico e o que não te dá pico. E aí a gente, depois de 14 dias, vai sentar, vai conversar, vai ver o que tu aprendeu disso tudo e a gente vai mudar a tua alimentação. E aí, por mais 14 dias, tu vai usar um segundo sensor e tu vai ver o que acontece. E aí não tem, cara. Quando as pessoas veem no corpo delas isso acontecendo, não tem discussão. Eu já peguei muito paciente que a nutricionista passava o que uma seguidora de vocês falou agora há pouco. Passava para ela comer banana com aveia no café da manhã. Gente, banana. Banana com aveia para uma pessoa que está querendo emagrecer, né? Vamos pensar aqui. Quando a gente quer emagrecer, a gente quer gastar os estoques de energia do nosso corpo porque eles estão excessivos. Só que a gente não pode fazer isso abrindo mão da proteína, porque a proteína é insubstituível. O papel fundamental da proteína não é energético, ele é estrutural. Então, se a gente se privar de proteína, a gente vai começar a perder massa muscular, vai começar a perder cabelo, prejudicar o funcionamento da nossa imunidade, dos nossos hormônios. Então, o que é o racional quando a gente quer emagrecer? Aumenta a proteína, segura a proteína lá em cima, reduz os alimentos que contenham alto teor de energia. O que tem dentro de uma banana com aveia? Só energia. Só a banana não tem proteína, a aveia não tem proteína. Uma banana caturra, uma banana grande, tem 24 gramas de carboidrato ali dentro. É basicamente uma lata de Coca-Cola com uma casca de banana. É glicose na veia, né? Como a gente fala aqui no sul, né? Glicose na veia, gente. Então, essas coisas não dá para entender, gente. Não dá. E daí, quando uma pessoa prescreve isso para um paciente que está querendo controlar sua glicose, prescreve glicose para quem quer controlar a glicose, aí não tem como tu discutir com essa pessoa, entendeu? Realmente. É que nem uma pessoa chegar para mim na UTI sem conseguir respirar e eu tampar o nariz dela, entende? É uma coisa que não faz sentido. Verdade. Uma pessoa que está se afogando, você jogar água, né? Exato. Jogar mais água. Você está se afogando, você joga mais água. Vamos ajudar a morrer, vamos ajudar essa insulina a subir, né? Vamos dar um pico. Não faz sentido, né? Pessoal. Então, e esses alimentos, fora a questão de antinutrientes, desses alimentos pontuais também, tem toda essa mescla, essa mistura que a gente está fazendo. Porque na natureza não existe animal que consuma uma variedade de alimentos como o homem, para a gente conversa. E a gente começa aquela história. Eu falo isso porque eu, quando comecei com a história do prato colorido, né? Eu saí do glúten, eu saí da lactose e da caseína, mas eu fiz o prato colorido. Daí, assim, eu me atolei de antinutriente, né? E achando que aquelas 42 variedades que eu comprava na feira, né, por mês que eu tentava consumir, estava me fazendo super bem. E aquilo ali foi a época que eu mais adoeci, né? Então, eu tive uma experiência no meu corpo, que o meu estudo científico foi em mim, né? De enxergar o quanto aquelas plantas estavam me prejudicando. E aí, o corpo, a impressão que eu tinha é que eu estava tão intoxicada que o meu corpo não dava mais resposta para aquilo, porque eu tinha uma dor generalizada,
né? Eu comecei a travar as articulações, eu não caminhava, teve um dia que eu não saí da cama. Então, assim, a gente está tão intoxicado por essa variedade tão grande de alimentos, não só os ultraprocessados, mas também essa variedade de plantas que as pessoas acham que faz muito bem consumir e que você transforma ali o teu estômago, o teu intestino num laboratório de química, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E a grande questão aí também, Lê, que tu falou da questão da variedade do cardápio, é que a gente acaba buscando os alimentos que a gente gosta, sente prazer consumindo, né? Então, quando tu acrescenta variedade demais, tu começa a ter dificuldade no controle da saciedade. Então, por que eu gosto tanto de uma alimentação centrada na carne no processo de emagrecimento, por exemplo? Porque a nossa regulação da saciedade, ela é muito conectada com a carne. A gente tem sinalização hormonal do aminopeptídeo YY para a saciedade da proteína, né, da colecistoquinina para a saciedade da gordura. Então, quando a gente busca alimentos de origem animal, o ovo, a carne, a gente tem proteína e gordura. A gente tem os dois macronutrientes que se conectam muito bem com a nossa saciedade. Então, as pessoas pensam, se eu for fazer uma dieta carnívora, eu vou gastar muito. E elas se enganam muito porque elas vão diminuir muito o volume de alimento, né? Porque elas vão estar percebendo a saciedade, na hora que elas não estão necessitando nenhum nutriente, elas não vão ter vontade de comer. Elas só vão ter vontade de comer quando o corpo sinaliza que precisa alguma coisa. Então, vou fazer uma parte aqui. Eu tive uma economia de 25% no meu custo alimentar na carnívora. Perfeito. E é isso que eu observo com a maioria dos pacientes. Eles dizem, eu diminui muito o que eu estou comendo. Muito a quantidade do que eu estou comendo. Porque eu me sinto saciado. E a gente não tem essa regulação da saciedade para o carboidrato, né? Porque o carboidrato era um alimento muito difícil de ser encontrado. Então, quando a gente encontrava carboidrato na natureza, na forma de mel, na forma de frutas, como a gente vivia num cenário de escassez de alimento, era muito mais interessante que a gente comesse bastante mesmo, para a gente acumular gordura, porque naquela época a gente não tinha nunca sobra. Então o nosso corpo não desenvolveu esses mecanismos de saciedade para o carboidrato e ao mesmo tempo ele desenvolveu mecanismos de compulsão para estimular o consumo excessivo, né? E é por isso que eu sempre falo para os pacientes, se reconectar com a saciedade é o caminho para a perda definitiva do peso. Porque aí a gente começa a entender novamente as necessidades e aquilo que é puramente vontade. E o exemplo que eu uso para explicar para os pacientes como isso funciona é a gente ir numa churrascaria. Vai numa churrascaria e começa a comer. Vai chegar um momento que não importa o quão bonita seja a carne, tu não vai conseguir comer mais. Tu fechou, tu saciou, né? A gordura já te causa um pouquinho de repulsa, tu não consegue comer. Mas tu consegue levantar nesse momento e buscar um pudim. Sobremesa. Chega beira o absurdo, né? Realmente. E outra coisa que a gente observa também, quando a gente vai numa churrascaria e come muito ao meio-dia, a fome da noite é zero, gente. Né? Observe isso, né? Quem não está na estratégia carnívora, quem nunca fez. Você come um churrasco, à noite você não vai ter fome, você vai estar saciado. E talvez até no outro dia de manhã você ainda se sinta saciado. Né? Porque você já consumiu os nutrientes necessários, né? Para aquelas suas 24 horas, inclusive, né? Dependendo da quantidade que você come. Mas... Em termos de densidade nutricional, nenhum alimento é mais denso que a carne. Tanto é que à medida que os chimpanzés começaram a descer da árvore e comer carcaças de animais que eram caçados por predadores maiores, eles passaram a necessitar intestinos menores, porque o alimento era mais denso nutricionalmente.
E essa economia de energia da arquitetura intestinal permitiu que o fluxo sanguíneo fosse redirecionado para o cérebro. E a evolução foi permitindo que esses chimpanzés desenvolvessem um cérebro maior. E aí, esses chimpanzés foram se diferenciando das linhagens anteriores e cada vez mais centrando a sua alimentação nos produtos de origem animal, a ponto de que cerca de 3,5 milhões de anos atrás, eles perderam a expressão de uma enzima chamada uricase, que era muito importante na metabolização da frutose. Ou seja, eles diminuíram tanto o consumo de frutas que eles foram se selecionando para que nem precisava mais ser tão bom assim em digerir, metabolizar os carboidratos das frutas. Eles foram se especializando na carne. E essa foi a história que deu origem ao bicho-homem, ao Homo sapiens sapiens, né? Essa mudança nutricional permitiu um desenvolvimento cerebral e uma economia de energia intestinal. Então, como tu estava falando ali antes, e até acho legal completar esse raciocínio, todo alimento ele é informação, né? E quando a gente pega um ruminante, por exemplo, o alimento passa por diversas transformações diferentes até ser assimilado. Quando a gente enche o nosso corpo de alimento de vários tipos diferentes, a gente está enchendo o nosso corpo de informação que vai ter que ser processada pela nossa digestão. Isso nem sempre melhora a nossa saúde. Isso às vezes piora a nossa saúde. Um intestino fragilizado vai se sentir sobrecarregado por essa demanda. Então, às vezes, a gente ser minimalistas com relação à alimentação, na verdade, ajuda muito mais o processo de digestão e ajuda muito mais a reduzir os gatilhos inflamatórios do que ficar se enchendo de coisinha. Isso vale para uma alimentação excessivamente variada, mas isso vale também para suplementos, que as pessoas adoram se encher de suplementos, né? E muitas vezes não estão comendo aquilo que é o básico para o seu organismo funcionar bem. Então, proteína, gente. O básico do ser humano é proteína. E eu queria aproveitar que tu falaste ali sobre essa perda dessa enzima. As pessoas, eu vi lá numa pergunta no início, as pessoas questionam muito sobre a questão do ácido úrico, né? E ela está diretamente relacionada com a frutose. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso para esclarecer essa dúvida aí para o pessoal. O ácido úrico, no caso da pergunta, foi citado, para quem deu a pergunta aí, como gota, né? A gota, só para complementar. Boa, cobra. Ó, a Cecília falou aqui o churrasco minimalista da família Hutzen. Vocês já ouviram falar isso, não? Não. Com frequência eu posto. Eu tenho 2 pequenos, né, Leo? O Benjamin tem 5 anos e a Aurora tem 2. Vai fazer 3 agora em outubro. E aí, o que acontece, né? Muitos dos alimentos que a gente tipicamente usa como acompanhamentos de churrasco atrapalham a absorção do ferro, que é tão importante para as crianças. Vamos lá. Até os lácteos, né? Mas o arroz atrapalha a absorção do ferro. Fibras em excesso atrapalham a absorção do ferro. Então, os meus seguidores mais assíduos já sabem que eu e a Cássia temos o hábito de fazer, com frequência, o que a gente chama de um churrasco minimalista, que é assar carne sem acompanhamentos. Carne. E aí as crianças vão comer o quê? Carne, sem acompanhamentos. E elas vão absorver todos os nutrientes que estão presentes na carne. Então, fiquei bem feliz ali que a Cecília pegou o gancho do que a gente estava falando, que era justamente isso, né? E mostrou a aplicação real que eu faço na minha casa aqui, que é o churrasco minimalista da família Hutzen. Muito bom. Desculpa, Leite, eu li ali e me distraí com o comentário. Qual era a tua pergunta mesmo? Sobre o ácido úrico. Tá, joia. A carne, o ácido úrico e a gota, né? Porque a culpa sempre é da carne. O ácido úrico é uma substância que ela é produto da metabolização do DNA, né? E a gente, quando tem ácido úrico em excesso na nossa circulação, a gente pode ter o acúmulo de cristais de ácido úrico em articulações, por exemplo. E isso gera uma doença que a gente conhece como gota,
né? Que é o acúmulo de cristais de ácido úrico no líquido que lubrifica a articulação. Isso piora muito a mobilidade da articulação e acaba gerando crises de dor muito intensas. Em algum momento, pelo fato dos alimentos de origem animal serem ricos em células, em número de células, se atribuiu que pela metabolização das purinas, que são essas substâncias presentes no DNA, a principal fonte de ácido úrico na nossa alimentação seria os produtos de origem animal, a carne. Não é. Já existem trabalhos científicos mostrando que o consumo de carne não está relacionado com um aumento dos níveis sanguíneos de ácido úrico ou então com um aumento na incidência de crises de gota, né? O que acontece é que o metabolismo da frutose, ele também produz ácido úrico. E esse ácido úrico produzido a partir da frutose, ele, nos animais que consomem muitas frutas, cuja dieta principal é a base de frutas, ele é quebrado por uma enzima chamada uricase. Então, a frutose é convertida em ácido úrico, o ácido úrico é quebrado pela uricase e excretado. A gente não tem essa enzima há 3,5 milhões de anos. Então, a gente tem um limite de metabolização de frutose, que não é muito alto. Tá? Então, quando a gente consome frutas in natura, dificilmente a gente atinge esse limite de frutose. Mas quando a gente consome sucos, já é mais fácil a gente atingir esse nosso limite de metabolização. E aí a gente começa a acumular ácido úrico. Mas a principal fonte de ácido úrico na alimentação não são nem os sucos. É uma substância chamada sacarose, que a gente conhece como açúcar de mesa. E o açúcar de mesa, ele é metade glicose e metade frutose. E quando a gente começa a ingerir frutose em excesso, a gente não vai dar conta de fazer a metabolização dessa frutose. A frutose é um açúcar muito diferente da glicose. Nossos músculos não conseguem usar frutose. O único órgão do corpo que consegue metabolizar a frutose é o fígado. Então, o nosso fígado fica sobrecarregado. E um dos recursos que o fígado tem para tentar se livrar dessa frutose é convertê-la em gordura. E ao fazer essa conversão em gordura, muitas vezes o fígado não consegue exportar essa gordura. Então ele acaba acumulando gordura no seu interior. E aí essa gordura no interior do fígado a gente chama de esteatose hepática. Então hoje a gente observa nas pessoas que têm um alto consumo de açúcar índices alarmantes de esteatose hepática. E nos Estados Unidos, na década de 90, eles começaram a utilizar um adoçante chamado HCFS, HFCS, High Fructose Corn Syrup, que é o xarope de milho, rico em frutose. Porque ele não aumentava a glicose, então eles acharam que fosse uma boa ideia. E o que a gente observa hoje? Que os que eram crianças nessa geração, que tem hoje 20, 30 anos, tem uma incidência muito maior de esteatose hepática. Então, a frutose é um açúcar perigoso e ele sim se comunica diretamente com as nossas concentrações de ácido úrico na urina, tá? E acumular ácido úrico de forma sustentada é uma coisa muito deletéria. Agora, eu preciso fazer uma ressalva, tá? Que é, quando a gente está em uma dieta cetogênica ou bastante restrita em carboidrato, que a gente começa a produzir corpos cetônicos, os corpos cetônicos concorrem com o ácido úrico para serem excretados pela urina. Então, em muitas pessoas iniciando uma dieta bem restrita em carboidratos, a gente vai ter uma elevação transitória do ácido úrico por essa competição. Isso pode ser revertido com medicamentos simples, né? Mas essa é uma elevação transitória que não vai se manifestar em dor articular e nenhum outro problema mais sério, né? Mas é bem importante a gente entender, então, que a carne não é culpada pelo nosso aumento do ácido úrico. 2, a frutose hoje
é talvez o ingrediente alimentar que a gente tenha que ter mais cuidado com relação ao aumento do ácido úrico. E 3, a frutose não é de comer a fruta, é de tomar sucos que concentram demais os açúcares da fruta e principalmente de consumir açúcar. Ótima explicação, maravilhoso. Porque essa é uma questão, né, que vem muito, a gente ouve muito, desde que eu iniciei aqui as lives, né, Cobra, a gente sempre tem esse questionamento do ácido úrico, as pessoas mandam perguntas pra gente, né, e nada melhor do que um médico explicando isso, porque, né, fica muito mais bem explicadinho e as pessoas conseguem assimilar melhor. Posso pegar um gancho aí do suco? Bora. Tem uma pergunta mais para cima sobre suco detox de couve crua. E a outra pergunta que falaram aqui é que teve uma pessoa que comentou que o pré-treino dela, que a nutricionista passou, foi pão integral com doce de leite. Então, esses dois super alimentos, né, suco de couve crua e pão integral com doce de leite, que são aqueles que a gente falou no início, né, pseudo bons alimentos, teriam alguma questão a ver com esse assunto de hoje, de inflamação, essas coisas? A primeira coisa que as pessoas precisam entender, né, Giga, é que não existe nenhum alimento detox. Os alimentos, eles entram no nosso corpo, eles são absorvidos e processados. Quem faz o detox do nosso corpo é o fígado e o rim. Ponto final. Então, tudo que precisa ser detoxificado vai ser detoxificado por esses dois órgãos. Não existe nenhum alimento que estimule esses órgãos a funcionar melhor. Então, quando a gente faz um suco de couve, tá? O que a gente está pegando? A gente está pegando couve, ok, que é um alimento rico em fibra. E a gente, ao fazer suco, elimina a fibra, quebra a fibra. O que fica da couve? Oxalato, que é um antinutriente, né? E um gosto horroroso. E aí a gente sofre à toa ao fazer suco. Com limão. Mas aí, exato, mas aí para não ficar um gosto tão ruim só da couve, a pessoa vai começar a colocar frutas doces ali dentro. Suco de laranja, mamão. E aí o que a gente está jogando dentro do suco de couve? Frutose. O que a frutose faz no nosso corpo? O contrário de detoxificar. Ela vai intoxicar ainda mais. Então é exatamente o contrário do que a pessoa estava buscando. Quando um profissional de saúde, respondendo a segunda pergunta então, Giga, quando um profissional de saúde recomenda para alguém consumir doce de leite com pão como pré-treino, cara, eu não tenho nada para conversar com esse profissional de saúde. Não tem, né? Não dá nem para responder. Não tem. Não tenho nada para dialogar com essa pessoa. É um absurdo, né? É um absurdo. E aqui, só fazendo mais uma colocação aqui com relação aos oxalatos, também a questão das pedras nos rins, né? Porque o excesso de oxalato vai fazer com que você tenha pedras nos rins, né? E a gente nota, assim, no início da carnívora, quem vinha nessa toada dos sucos verdes, começa os cristais de oxalato começam a sair pela pele, né? Do dumping, né? Eu sentia muito isso. E hoje, né, lógico, eu tô quase 2 anos na carnívora, né? Nunca mais, né? Nem passo perto de um verde, eu não consumo, para mim não faz falta, e não, né? Às vezes, tu olha, assim, você vai comer num buffet, assim, daí você vai nas casas, passa naquela salada, assim, você olha, daí eu já começo a pensar em todo aquele oxalato que tem ali, né? Nas plantas, nas lectinas, nos antinutrientes, e a gente vai se afastando cada vez mais, né? Porque o organismo também começa a reconhecer, né? O que eu percebo, e eu queria que você falasse aqui um pouquinho também para a gente já começar encerrando a live. Por que quando a gente faz essa detoxificação, né, com uma dieta carnívora, que dá uma aliviada ali no intestino, quando a gente coloca um alimento, qualquer um alimento que esteja fora desses grupos, a gente sente, e dá dor de cabeça, e dá ressaca no outro dia, né?
alguns grupos de alimentos mais e outros menos. Como é que o organismo está enxergando isso, essa reposição, né, dessa alimentação mais inflamatória? Tem duas questões, né, que podem explicar isso, Lê. A primeira questão é que a gente desenvolve imunotolerância, né, a qualquer estímulo que seja persistente. E a gente pode usar uma questão física para isso, né? A gente pular numa piscina fria, a gente vai sentir mais frio nos primeiros momentos, depois vai acostumar. A gente comer uma pimenta forte, ela vai judiar mais nas primeiras vezes que a gente experimentar e depois a gente vai acostumar. Então, muitas vezes a gente acostuma com sintomas digestivos e começa a considerá-los normais. Então, a gente fica estufado depois da refeição e acha que é normal. Tem um pouco de cólica quando tem vontade de fazer cocô e acha que é normal. Passa o dia todo arrotando e acha que é normal. E quando a gente fica um tempo sem essas sensações, a gente passa a percebê-las mais, né? E isso é puramente o fato de que o nosso organismo voltou a notar quando essas coisas ruins acontecem. Agora, a segunda questão é que toda vez que a gente modifica drasticamente a alimentação, vai acontecer uma adaptação do microbioma, né? Então, a gente vai estar ali semeando, favorecendo o crescimento de bactérias que gostam daquilo que a gente está comendo. Então, quando a gente voltar para uma alimentação totalmente distinta daquilo, aquelas bactérias que digeriam aquilo bem não vão estar mais ali. E aí a gente vai ter dificuldade no processamento desses alimentos. Então, sempre que a gente exclui um alimento da nossa alimentação, existe uma tendência de que a gente se torne um pouco mais sensível a ele. Muito bem. Eu passei os olhos numa pesquisa que saiu há pouco tempo sobre essa questão da microbiota intestinal comandar a nossa vontade de comer determinados alimentos. É algo que se estuda, né? É algo que se estuda bastante hoje. As compulsões alimentares e o envolvimento com a microbiota. A gente sabe que quando a gente transplanta a microbiota de um ratinho obeso num ratinho magro, esse ratinho engorda. Então, existem estudos assim iniciais mostrando o papel do microbioma, mas essa é uma área de conhecimento que a gente ainda está muito distante de dominar. Né? Pois é. A gente percebe, né? Eu, por exemplo, se eu dou uma fugidinha, a impressão que dá é que realimenta aquelas bactérias que gostam do açúcar, que gostam do carboidrato, né? E parece que elas te mandam comer mais. Fora a questão toda da insulina, né? Mas esse ciclo do vício também está alimentado por essa microbiota aí, que começa a te dominar, né? Ela vem e te comanda ali. Coma mais açúcar para mim, né? Coma mais carboidratos, né? Então, observe, quem for fazer a carnívora, o quanto na primeira semana você quer comer a parede, porque você sai atrás do doce, que não está mais sendo fornecido, e essas bactérias que começam a morrer, elas começam a te comandar. Eu acho que a pior fase é essa, né? A primeira semana ali, e as pessoas enlouquecem. Muita gente não passa da primeira semana. Então, tem uns truquezinhos para a gente aguentar aí. Verdade. Cobra, você está vendo aí? Eu não sei como é que você está de tempo. Não, tem uma tonelada de comentário aqui, tá até difícil de ver. Né? A gente está fechando uma hora de live, querem responder mais alguma coisa. Mano. Cobra, tem alguma coisa importante aí no chat? Deixa eu dar Tá rodeando em torno do mesmo aí, né? Quem tá na presença aqui que eu queria dar um tchauzinho é a doutora Aline Fintelman. ela está aqui. Oi, Aline. Tá aqui, Maravilhosa live que nós fizemos com ela. Quem não assistiu, vai lá no canal do YouTube. Eu queria fazer uma pergunta minha, que eu acho que é um alimento muito importante a gente falar dele. A gente falou da frutose, né? Falou dos antinutrientes. Mas um que é um presente, por exemplo, hoje eu fui num restaurante que eles conseguem estragar o churrasco. Eu parei de comer, eu comia churrasco lá direto, depois que eu vi que eles têm um olhinho que eles passam o pincel e pincelam na carne. Óleo vegetal.
Aquele... E eu acho que assim, talvez seja o alimento mais presente que o próprio açúcar, né? E mais, talvez até pior do que açúcar, para essa questão inflamatória, né? Então, margarina, óleo vegetal de semente. Queria que você fizesse essa ligação com a inflamação. Cara, óleos vegetais não são comidas naturais, né? A extração do óleo vegetal, esses óleos de semente que a gente fala, né? O óleo de soja, de milho, de canola, ela é uma extração química, ela envolve múltiplos processos onde esse óleo fica completamente diferente da biologia natural da nossa composição corporal, né? Completamente diferente, por exemplo, do azeite de oliva, que é simplesmente prensada a oliva, a azeitona, né? Agora, esses óleos de extração química, eles são produtos completamente estranhos ao nosso organismo. E o grande problema disso, Giga, é que as gorduras elas têm um papel estrutural no nosso corpo, né? Então as gorduras elas não são apenas fonte de energia, mas as nossas células possuem gordura na sua superfície, isso dá flexibilidade para a célula. Então essas gorduras estranhas que a gente consome, elas podem muito bem ficar depositadas ali nas nossas células e até serem reconhecidas como moléculas estranhas pelo nosso sistema imunológico. E isso desencadear um processo inflamatório contra as células próprias, então, que caracterizaria uma autoimunidade, né? Então, eu acho muito ruim o consumo de óleo vegetal. Quando eu coloco uma zona vermelha ali para os meus pacientes, né? Eu tenho um guia alimentar que eu entrego para eles, tem uma zona vermelha. Na zona vermelha estão os açúcares, estão os carboidratos de alto impacto glicêmico e os óleos vegetais. Eu considero esses alimentos que não deveriam ser consumidos pela espécie humana, pelo menos não na rotina das pessoas, né? E eu sou sensibilíssimo aos óleos vegetais, assim como tu falou. Cara, se eu vou num restaurante onde no grill eles jogam óleo vegetal ali, eu sinto um ranço na carne. Então já perco o gosto por comer naquele lugar. E esse óleo vegetal, quando ele é hidrogenado, né, a gente transforma ele na margarina do coração, que é um outro pseudo alimento saudável, né? Inclusive tem aquele coraçãozinho porque diz baixar o colesterol. Eu vou aproveitar e fazer minha última pergunta, que tem uma aqui falando sobre uma pessoa que está em low carb e o colesterol subiu e o médico dela recomendou ela parar de comer carne. Então, assim, essa questão do colesterol que a margarina, né, ajuda a baixar e que a gordura saturada da carne que foi condenada pelo Ansel Keys ajuda a aumentar, e esses processos inflamatórios e tudo que está envolvido aí nesse processo, e voltando lá no início na aterosclerose, né? Giga, quando uma pessoa me diz o colesterol total dela, isso é tão útil para mim em termos de risco cardiovascular quanto me dizer qual é a cor dos olhos dela, né? Isso não tem utilidade nenhuma. O perfil lipídico tem que ser analisado em contexto e tipicamente um perfil lipídico de alto risco vai ser um perfil com uma ApoB alta e um triglicerídeos alto, o que é virtualmente impossível de se encontrar numa pessoa que esteja fazendo uma low carb adequadamente, tá? O que acontece quando uma pessoa começa a restringir carboidrato, principalmente durante a fase de emagrecimento rápido, que sucede essa adoção de estratégia alimentar, é que essa pessoa começa a trafegar mais gordura. A gordura ela não é solúvel na corrente sanguínea, ela precisa ser transportada por lipoproteínas. Essas lipoproteínas contêm colesterol, então os níveis, a concentração de colesterol dessa pessoa vai aumentar. E normalmente isso não se acompanha de um aumento de marcadores de risco cardiovascular. Colesterol total não é um marcador de risco cardiovascular. Então esse é o primeiro ponto. Agora, quando a gente recebe a recomendação de uma pessoa reduzir o consumo de carne, porque alegadamente a carne tem a gordura saturada, né? E trocar por óleos vegetais, por exemplo, esse é um lugar
onde a gente tem evidência científica de experimento científico. Na década de 70, houve um estudo científico enorme chamado Minnesota Coronary Trial, onde eles pegaram pessoas internadas em instituições de saúde mental ou idosos, e eles controlaram, fizeram um experimento que, né, hoje, por questões éticas, talvez nem conseguissem fazer. Algumas pessoas mantiveram o consumo de gorduras saturadas, outras mantiveram tudo igual, exceto que trocaram a gordura saturada por óleos vegetais. Ao final desse experimento, de muitos anos, com alguns mil pacientes, o colesterol das pessoas que usavam óleo vegetal era mais baixo. A mortalidade cardiovascular, porém, era muito mais alta. Tá? E aí, os pesquisadores que fizeram esse estudo não publicaram esse estudo, porque eles não gostaram do resultado. E só lá no final da década de 90, 16 anos depois da finalização do estudo, é que alguém encontrou esses dados e forçou essa publicação, que está no New England Journal of Medicine, a revista médica com maior impacto em termos de confiabilidade das informações. Então, existe esse estudo. Então, uma pessoa que faz uma recomendação dessas para um paciente, ela está desinformada, né? Porque existem muitas coisas onde a gente ainda não tem os estudos ideais. E aí a gente pode ficar discutindo o campo das ideias aqui. Embora eu ainda ache que vence a premissa da nossa ancestralidade. Quando a gente não tem a informação, a nossa ancestralidade tem que responder. Agora, para essa questão em si, a gente tem resposta, né? Então, é um serviço uma pessoa fazer isso. Observe. Só complementar, Alessandra. Eu acrescentaria a essa sua resposta da evidência da nossa ancestralidade, e a outra evidência é essa que eu falei aqui, né? É a sua, né? É você experimentar em você e sentir o que acontece, né? E isso eu vejo direto, uma pessoa está na low carb, emagrece, melhora todos os marcadores de saúde, tudo, se sente bem, né? Aí o colesterol que aumentou é o vilão. Então, assim, existe a questão prática, da vida prática, né? De você estar ali vivendo, se sentindo muito melhor, não adoecendo mais, e tudo melhorando na sua vida, não vai ser um número lá de uma referência, de um exame, que vai ter um valor superior a isso tudo. Então, é uma outra... Então, tem a evidência do passado, tem a evidência sua, você, pessoa, experimenta. O que você está sentindo? Então, só para complementar. Quando não tem uma área, por exemplo, como essa, como não tem uma comprovação. Mas no caso do colesterol, a gente está lá estou no clube de leitura do Henrique Altran, a gente está estudando esse livro aqui, né? Gordura Sem Medo, e acho que tem uns 2 capítulos atrás que contou exatamente essa história que você estava contando aí, né? Se eu não me engano, foi o filho do pesquisador que levantou essa bola, se eu não me engano. Sensacional. Alessandro, eu te interrompi, você ia falar, desculpa. Não, acho que já entrou no tema aí, não tem problema. Só essa questão do colesterol, né? É importante que as pessoas enxerguem que esses marcadores, né? Só reforçando, não é só colesterol total, gente. Esses marcadores inflamatórios, né? O paratormônio, proteína e a questão dos triglicerídeos, né? Que vê, eu, por exemplo, os meus triglicerídeos estão em 4, vieram despencando. O colesterol é alto, total, tá em 360, 370. Então, assim, qualquer médico, qualquer cardiologista já ia me querer me dar uma estatina, né? Óbvio. Mesmo com os marcadores inflamatórios baixos, porque a leitura é feita só do colesterol total. Né? Eu enxergo a tua melhor, tudo que eu ganhei, né? Que eu perdi 5 quilos, que eu diminuí a minha inflamação, que eu estou no controle da fibromialgia, isso não importa. Importa é aquele número, né? Então, assim, a gente tem, é isso que o Caio falou, a gente tem que enxergar o benefício que você está sentindo muito maior do que esse númerozinho ali, né? E que também a carnívora que ela sobe,
mas a tendência também é depois de um tempo, depois de anos, ele dá uma reduzida também, né? Eu já vi vários carnívoros aí mais antigos falando sobre isso, que dá uma subida, depois o colesterol dá uma regulada, né? Porque já começa a se autorregular. Bom, gente, a gente está aqui segurando o Dr. William. Eu vou lhe pedir para fazer uma finalização, se quiser fazer alguma conclusão aí para o pessoal. Não, eu só quero agradecer a oportunidade de vocês, que vocês me deram aí de conversar com o público de vocês. Eu acho que a gente luta a mesma luta, está do mesmo lado da trincheira, né? A gente enfrenta aí uma corrente de informações que não são tão acuradas, não conseguem ajudar a maioria das pessoas, então por isso a gente vive uma epidemia de resistência insulínica, uma epidemia de obesidade, e a gente precisa encontrar estratégias que façam com que as pessoas consigam reassumir o protagonismo da sua saúde, melhorar seus marcadores laboratoriais, mas principalmente a sua qualidade de vida. Então, a minha mensagem é que aquelas pessoas que estão assistindo essa live e que sentem que perderam o controle da sua saúde, estão tendo que usar muitas medicações, estão tendo menos qualidade de vida, menos vitalidade, saibam que existem muitas ferramentas que a gente pode usar para tentar melhorar a nossa saúde. A alimentação é uma, talvez a principal, mas existem outras. Então, busquem aprender sobre isso. Reassumam a responsabilidade da saúde de vocês. Não terceirizem isso para ninguém. A responsabilidade é de vocês. Os profissionais de saúde eles só podem ajudar vocês até um certo ponto. E a partir dali é tudo com vocês mesmo. Então, o conhecimento vai empoderar vocês para fazer essa transformação. Não desistam de buscar esse caminho. Perfeito. Perfeito. Cobra, quer falar mais? Não, eu queria agradecer muito a sua vinda aqui, né, doutor? Eu já te conheci, já te seguia, já via seu trabalho, admirava muito, mas eu fiquei realmente impressionado e virei literalmente seu fã quando eu vi sua palestra lá no Brasil Low Carb, sua capacidade de sintetizar um conteúdo tão importante, uma clareza na comunicação, aquela ideia do manual do usuário, do ser humano, né? E o link que você fez entre as três maiores, o combo, né, de pressão alta, diabetes e obesidade, eu acho que eram esses três, né? E a sua prática de intensivista lá, que você viu que as pessoas estavam morrendo, tinha aquele combo. Depois, quando você mudou para a área oncológica, era o mesmo combo, né? E trazendo essa relação com a alimentação ancestral e vendo que realmente o carboidrato não fazia parte, faz muito pouco parte da nossa alimentação. Então, assim, queria te agradecer, cara, porque a gente não vê isso comumente, né? Médicos, né, profissionais de saúde que realmente estão aqui. E a gente teve a oportunidade de conhecer lá, a gente trocou uma ideia, né? Alessandra, pessoa simpaticíssima, simplicidade top, top. E te agradecer por realmente ser um cara que cuida da saúde das pessoas, né? Ensinando a pessoa a cuidar da sua própria saúde. Então, assim, isso aí, parabéns, fantástico e obrigado por você ter aceitado esse convite e trazer tudo isso pra gente aqui, viu? Muito obrigado. Nossa, a sua explicação hoje aqui, eu acho que, né, abriu os olhos aqui do aqui na live, né? Eu acho que esse é o nosso objetivo aqui no bate-papo, trazer mais informação, né? Deixar as pessoas mais conscientes do que é uma alimentação mais natural para o ser humano. E eu já quero te convidar para vir comer um churrasco aqui em Porto Alegre comigo. Opa, vamos fazer. Não precisa convidar 2 vezes. Por favor, eu e a Cecília estamos nos encontrando aqui com alguns carnívoros. A Cecília estava na live o tempo todo. Cecília, minha irmãzinha carnívora aqui de Porto Alegre. Vamos marcar um encontro carnívoro aqui. Bora marcar esses churras aí, então. Então, tá. Beleza. Gente, semana que vem temos mais bate-papo carnívoro. Temos
Carnívoros em Foco, semana que vem, com o Renato Aquino, tá? Que é carnívoro e ele fez uma experiência com a Lion Diet, Dr. William. Então, ele vai nos contar desse período de Lion Diet para ver a diferença entre uma carnívora comum e uma Lion Diet. Não perca. Muito obrigada Show de bola. por acompanhar. 180 pessoas na live hoje, muito bom. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau, gente. Valeu.